O Brasil venceu o Paraguai por 1-0, tá classificado para a Copa do Mundo, mas mais importante que isso foi a atuação da seleção brasileira hoje. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal de jogo, antes, aquele ritual de sempre, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Seguinte, vamos que tem muita coisa para falar, porque apesar do placar magro de apenas 1-0, a partida da seleção foi muito boa, muito sólida defensivamente e ofensivamente. Foi uma das melhores partidas da seleção brasileira em muito tempo, em muito tempo. Sei que nos últimos 3 anos, todos os exemplos são ruins, mas esse hoje foi um exemplo muito bom. Repito, apesar de apenas 1-0, né? Um gol só de diferença, a seleção só marcou um gol nas eliminatórias com o Ancelotti até aqui, mas a partida foi muito boa. Confesso que quando saiu a escalação e a gente viu aquele esquema com 4 atacantes, com o Matheus Cunha, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha e com o Martinelli, eu não tinha tanta certeza que ia dar certo, tá? Eu tinha minhas desconfianças, mas funcionou e funcionou muito bem. A gente teve os 4 ali se entendendo muito bem. O Vinícius Júnior jogando um pouco mais como 9, mas saindo muito, caindo muito pelas pontas. O Matheus Cunha, a mesma coisa, às vezes mais centralizado como meia, às vezes como atacante, caindo também pelas pontas. O Rafinha tinha liberdade para trocar de lado, para cair pelo meio. O Martinelli é a mesma coisa. Então os 4 ali se entenderam muito bem e a seleção foi criando uma chance atrás da outra até chegar ao gol, ao único gol do jogo, ao primeiro e único gol do jogo. Mas até lá foi um caminho que o Brasil criou boas chances. No primeiro tempo eu contei 3 grandes chances para a seleção brasileira, uma que o Vini ele tenta chegar, mas não consegue colocar na rede. A segunda, que é um cruzamento perfeito do Martinelli. Repito, falei nos últimos vídeos, não gostei da temporada do Martinelli pelo Arsenal, mas hoje ele fez uma boa partida, tem que ser elogiado. Fez um cruzamento perfeito para o Matheus Cunha, ele toma a decisão errada, né, de tentar escorar para um companheiro, ao invés de finalizar e tentar cabecear no gol, mas depois ele toma a decisão certa, toca para o Vinícius Júnior, e aí o Brasil abre o placar e fica por isso mesmo de gols na partida, mas o volume continuou, tá? O Brasil jogou muito bem no primeiro tempo e, como eu disse, praticamente não sofreu. Dá para dizer que a seleção sofreu? Bom, no segundo tempo, a seleção começou bem, de novo, com aquele mesmo ritmo que tinha terminado o primeiro tempo, criando boas chances, um pouco menos claras ali, mas criando assim, ainda assim, um volume de jogo. Mas sofreu ali num intervalo ali de entre os 20 e os 30 minutos, onde o Brasil sofreu alguns escanteios, sofreu umas bolas assim atravessadas na área, mas assim, aquela pressão mais no oba-oba. Claro que o Paraguai poderia ter achado um gol ali, mas fora isso, não sofreu praticamente nada. Para mim, nos 2 jogos, tá? Para mim, nos 2 jogos, a seleção brasileira defensivamente se comportou muito bem. E destacar de novo a partida do Alex, né? Alex Ribeiro, zagueiro, partidaça de novo, mais uma vez. Cara, assim, o Brasil achou uma boa opção para a zaga aí e eu acho que ele vira forte concorrente para uma vaga na Copa do Mundo, né? Lembrando que tem 2 zagueiraços machucados, né? Gabriel Magalhães, tem o Éder Militão, perdão, também, que está machucado, que são 2 que para mim vão estar no ciclo, e talvez ali o Alex pode só ser esse quarto zagueiro, né? Porque o Marquinhos claramente já está na Copa. Então hoje a seleção como um todo jogou muito bem, jogou como um time, e principalmente as trocas de posições nas tramas ofensivas, achei muito interessante. O que faltou contra o Equador? Faltou mobilidade, faltou criatividade, né? O Estevão foi muito mal contra o Equador, o Richarlison nem se fala, e hoje o time funcionou como engrenagem. Óbvio, com nomes melhores, né? Com o Rafinha voltando da suspensão, que é um jogador muito mais pronto que o Estevão, fez uma temporada espetacular no Barcelona, e quem diria que o Matheus Cunha daria mais mobilidade a esse ataque, né? O Richarlison fez uma temporada horrível no Tottenham, não se enganem com o discurso de que ele estava bem. Como eu já repeti diversas vezes, apenas 5 gols na temporada. Mas a Europa League fez apenas 1 gol na campanha, foi reserva do Solanke no ataque do Tottenham. Então, não vi uma boa fase, vi uma das piores fases da sua carreira. Muito mais justo colocar o Matheus Cunha, esse sim, viveu um grande momento, marcou 15 gols nessa edição de Premier League, tá? Já o Martinelli, o Luiz Roberto falou que ele teve uma temporada espetacular no Arsenal, que não é verdade. Muita gente, óbvio, vai acreditar nesse discurso que o Martinelli tá bem, até porque pelo jogo que ele fez hoje, dá a entender que ele realmente deve ter voado no Arsenal. Não foi assim. Foi a pior temporada dele, comparado às últimas outras 2 que o Arsenal tá disputando, o título inglês não tá conseguindo ganhar. Das 3 que o Arsenal foi vice, essa foi a pior dele. Então, assim, não é um discurso que é verdade, mas hoje jogou muito bem. E o Martinelli, na seleção brasileira, entrega mais do que no clube, se você pegar os últimos jogos. Ele realmente, às vezes, ele entra bem. Tirando o jogo contra o Equador, se você excluir esse jogo, os outros jogos, se você pegar, ele entra com dinâmica, entra querendo o jogo. E o Brasil jogou muito bem. Eu acho muito emblemático o primeiro gol da era Carlo Ancelotti ser do Vinícius Júnior, ser de um jogador que a gente sempre cobrou de falar, lá no Real Madrid ele joga, na seleção brasileira ele não consegue jogar. Óbvio que é muito pouco, apenas um gol numa eliminatória contra o Paraguai, mas é um gol importante que classifica a seleção, é um jogo que o Brasil jogou bem, e eu acho emblemático ser
dele, né? Que trabalhou com o Carlo Ancelotti, que já disse que é o melhor técnico que ele teve. Acredito que o desempenho do Vinícius Júnior com a seleção brasileira vai subir muito com o Ancelotti. Não sei até quando ele fica, o contrato é só até a Copa do Mundo. Mas espero que ele fique e tenha um outro ciclo, porque esse ciclo caótico da seleção brasileira é difícil ganhar uma Copa do Mundo no ciclo caótico. O Brasil já fez isso algumas vezes, mas é complicado. Espero que dê certo, né? Espero que dê certo. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo. Agradeço a FIFA, porque só está classificado nessa rodada, nesse momento, e não estamos fazendo conta desesperado, porque aumentaram o número de vagas, tá? Porque senão o Brasil ia ter que fazer conta provavelmente até a última rodada. Então agradeço a FIFA que a Copa do Mundo aumentou de tamanho. Mas eu acho que é isso, eu acho que as primeiras impressões do trabalho do Ancelotti nessa primeira data FIFA são muito positivas. Um jogo contra o Equador, que o Brasil não conseguiu criar ofensivamente, o Brasil teve alguns problemas, algumas atuações individuais muito abaixo, como a do senhor Bruno Guimarães, que hoje conseguiu corresponder mais, como a do Richarlison, como a do Estevão e outros jogadores, como o Wanderson, que hoje eu acho que já jogou um pouco melhor. Mas jogou contra o Equador sem criar ofensivamente, mas sem sofrer defensivamente. Esse foi um ponto importante. A seleção brasileira estava tomando muita pressão e tomando muito gol de qualquer adversário, e contra o Equador, que é um time hoje forte na América do Sul, o Brasil conseguiu ir bem defensivamente. Hoje, contra o Paraguai, o Brasil foi bem defensivamente, conseguiu resolver no ataque, e foi só 1-0, porque ficou barato mesmo, porque a seleção jogou para fazer mais de um gol. Acabou não acontecendo. Isso é normal no futebol. Você cria mais do que uma chance, cria algumas chances, e às vezes a bola não entra, e é do esporte. Mas o Brasil jogou bem contra uma seleção que não perdia há 9 jogos, tá? Que vinha de 4 empates seguidos fora de casa e 5 vitórias seguidas dentro de casa. Então assim, é o Paraguai? É o Paraguai, mas é um Paraguai que estava vindo bem nas eliminatórias. Mas é basicamente isso. Acho que as primeiras impressões do trabalho do Ancelotti são muito boas. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo daqui para frente, principalmente sobre a Copa do Mundo de Clubes. É isso, valeu e até a próxima.